Aleluia! Nosso Deus é poderoso. Não há outro como Ele. Não há outro como o Senhor. Aleluia! Aleluia, Deus. Nós te amamos, Senhor, para todo sempre, ó Deus. Satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração, quando estou fraco, estende as tuas mãos. Dos meus erros não se lembra mais. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Só tua presença, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Enquanto eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Enquanto neste mundo eu viver, eu esperarei o dia em que tua face eu verei. Oh, 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 oh. Tua presença, tua presença, tua presença. Oh,
Aleluia! Você ama Jesus? Ele é tudo para você? Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa pela comunhão plena com Ele? Está disposto a dizer não para a sua carne quando ela quer pecar? Está disposto a dizer não para a sua alma, para os desejos que são ilícitos contra a palavra de Deus? Você está disposto a dizer não? Está disposto a perdoar quem te ataca, quem te calunia por amor a Jesus? Está disposto mesmo? Glória a Deus. Nós vamos orar pelo Brasil, amém, meus irmãos? Quem ama o Brasil? Diga: Brasil, eu te amo. E o meu sonho é ver ordem e progresso, não apenas como uma frase, mas como uma verdade em nossa nação. Vamos orar? Vem cá, Lucas. Pastor Lucas, vou pedir ele para orar. Vem cá, por favor. Para quem não conhece, Pastor Lucas é da Lagoinha São Bento, filho do pastor Sandro, que tem 1000 anos que está em Lagoinha. É o maior pastor de Lagoinha. Ele e o pai dele são os maiores. O pastor Lucas está começando uma história agora na política. Deus o chamou para essa missão. Nós precisamos de homens de Deus na política, e nada melhor do que ele para estar orando pelo nosso país, porque tudo o que acontece na nossa nação passa pelo Congresso, passa por Brasília, passa pelas prefeituras, passa, meu irmão, não tem jeito. Nós temos que orar. Então eu vou pedir para ele orar representando os nossos políticos, amém? E crendo que nós vamos ter muitos políticos crentes. Quem crê nisso? Então ore por nós, por favor. Ora pelo Brasil, aliás. Vamos orar, irmãos? Senhor, estamos diante de Ti nessa noite, para consagrar ao Senhor uma vez mais a nossa nação, Deus. Nesse momento tão singular da nossa história, nós consagramos ao Senhor nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, e a começar de nós, Senhor, a Tua igreja, aqueles que têm o temor ao Senhor, aqueles que têm o coração sensível à Tua voz, aqueles que têm os pés calçados à palavra da verdade. Nós queremos profetizar vida na nossa nação, queremos profetizar a visitação do Teu Santo Espírito na nossa nação, queremos profetizar temor ao Senhor na nossa nação, queremos profetizar paz na nossa nação, Deus, no nome de Jesus. Abençoamos o Brasil nessa noite. Enquanto oramos pelo nosso país, que Teu Espírito Santo faça despertar em nós amor pela nossa pátria, esperança na nossa pátria, propósito no nosso Brasil, Pai, no nome de Jesus. Qualquer espírito de rebeldia contra a nossa nação, qualquer espírito que tem tentado nos impedir de enxergar o que o Senhor está fazendo na nossa nação, o véu que encobre a nossa nação, que nos impede de ver que o Senhor é Deus, arranca essa noite, arranca esses dias, e que nós, a igreja do Senhor, possamos ser luzeiros no nosso país, possamos ser luz no Brasil, possamos ser sal no Brasil, não apenas aqui na igreja, não apenas aqui em Belo Horizonte, mas em todas as áreas de influência onde o Senhor tem nos colocado. Que sejamos embaixadores do Teu reino, agentes de paz, de justiça, de alegria. Nós profetizamos nessa noite bênção sobre o Brasil, profetizamos vida sobre o Brasil, profetizamos temor ao Senhor sobre o Brasil. Em especificamente 3 semanas teremos eleições. Que o Senhor nos conduza em paz, que o Senhor nos conduza em discernimento, que o Senhor nos conduza em temor ao Senhor, no nome de Jesus. E nós Te agradecemos, porque o Senhor é Senhor dos senhores, o Senhor é Rei dos reis, é o Senhor, o dono do nosso país. No nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O pastor Lucas, ele é candidato a deputado. Se você não tem um candidato, depois entra no site dele, pesquisa. Eu não estou pedindo o seu voto para ele, ok? O pastor não pode pedir voto para ninguém, que é antiético. Não existe voto de cabresto. Mas se você não tem um candidato definido, entra no site dele, entra nas redes sociais dele, procura conhecê-lo. É alguém que nós conhecemos da Lagoinha há muitos anos. Nós temos ele e o pastor Fernando Borja como candidatos nessa eleição para deputado. Então, se não tiver um candidato, você pode pesquisar a respeito deles, amém? Deus abençoe, pode sentar. Lucas, muito obrigado. Lucas vai ter que sair, que ele tem mais um compromisso, né? Pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Eu quero conhecer os nossos visitantes que vêm pela primeira vez em nossa igreja. Há alguém nessa noite?
Isso, fica de pé os nossos visitantes. Você vai ganhar um presente, um cartão com a fotinha do nosso pastor Márcio. Tem aí, acho que um bombom, o que é? Uma bala, um livrinho, o que tem aí nesse presente aí? Postal da igreja, o que mais? Horário dos cultos. Ok, então tem que colocar um bombom, gente, está muito pobre esse negócio aí. Na próxima vai ter um bombom e eu vou ser visitante na próxima. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Volte sempre em nome de Jesus. Tem alguns recados bem rápido aqui. Teve uma irmã que deixou o cartão de crédito é um cartão internacional do Bradesco. Olha que chique, internacional. Ana Paula, você deixou sem a senha. Não adiantou nada. Mas tudo bem, eu te perdoo, na próxima você deixa a senha. Isso. Você ia agradecer, né? Que não ia comprar nem uma brusinha por enquanto. Bênção. Glória a Deus. Meus irmãos, tem aqui uns avisos rapidinho. Hoje nós vamos ter a venda das almofadas do Ministério Desperta Débora. Quem é mãe aí, dá um glória a Deus. Amém? Vem cá, meu amor. Vamos contar notícias pro povo, quem não viu ainda, vem cá. Nós estamos grávidos de uma menina, gente. Vem cá, meu amor. Fala pra mim. Nós estamos muito felizes, uma menininha, Alicia. Olha que nome chique, né, meu amor? Ontem, não sei se vocês viram nas redes sociais, foi o chá revelação, nós não sabíamos, ficou para a última hora, eu estava quase morrendo de curiosidade, eu estava quase infartando, e eu queria muito a menina, irmãos, porque lá em casa tem 4 sobrinhos, e não tem uma menina, e meus pais não podiam morrer sem colocar uma netinha no colo. Falei com meu pai, não morre agora não, espera nascer. E aí Deus nos deu esse presente, foi tão emocionante, a gente está na adrenalina, dormindo mal, estamos aqui 2 caquinhos, né, amor? Principalmente ela, né? E estamos felizes demais e queremos compartilhar com os irmãos essa alegria, porque nós somos uma família, a nossa dor é a sua dor é a nossa dor, amém? A nossa alegria é a sua alegria também é a nossa, amém? Então diga assim, Alicia, seja bem-vinda, com saúde, linda, igual a mamãe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Parece que o papai também, Joaquim? Puxa saco. A gente está muito feliz, irmãos. Eu era doido com a menininha. Eu sou apaixonado com a menininha. Eu gosto de menino também. O próximo vai ser um menino em nome de Jesus. Vai ser o Arthur. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. Deus é bom. Sempre bom. Quem está feliz, diga amém. Enquanto você abre, o nosso acampamento de casais está chegando. Dia 11 de novembro. E você que não se inscreveu ainda, procure lá no fundo, no balcão, para se inscrever. Pode procurar a minha sogra, a fofinha, para você se inscrever para ir nesse acampamento. Vai ser no Canto da Siriema, é isso mesmo? Eu sempre faço confusão por causa do pastor Júnior, que disse que era Gogó da Ema. Aí não sei onde é que ela arrumou Gogó da Ema, aí eu fico assim na cabeça. Canto da Siriema, e vai ser uma bênção para você aproveitar, renovar a sua aliança, tirar um tempo de descanso. Descanso é bom, irmãos, sabia? Esses dias eu estava pensando alguns excessos que nós temos como cristão, e um deles é espiritualizar as coisas que não devem ser espiritualizadas, porque já são espirituais em si mesmas. Namoro é uma das coisas que espiritualizamos, mas já são espirituais, não precisa espiritualizar. E existe algo também que a gente confunde muito, cansaço com batalha espiritual. Cansaço é cansaço, irmão. E aí Satanás aproveita o seu cansaço para subjugar. Mas o ser humano precisa de descanso. Não colocam no demônio uma coisa que é você que não administra bem seu tempo. Tem dia que eu estou cansado e eu venho pregar, eu não consigo pregar direito, a mente falha. Hoje seria um dia desses, mas graças a Deus vai ter um convidado pregando, porque hoje eu não estou sem condição de cansaço. Não é demônio. Nossa, o culto hoje está cheio de demônio voando. Não, irmão, tem anjo de Deus voando aqui. Mas às vezes a gente está cansado, e o cansaço te rouba a energia, te rouba o ânimo, te rouba a coragem. Por isso precisamos descansar, amém? Então fala com o seu irmão, meu irmão, vai descansar, tira um tempo de folga, vai com a sua esposa para a pousada, descansar, no acampamento, amém? Inclusive, eu quero já deixar aqui para os irmãos
que essa semana eu não vou estar aqui, nem o pastor Júnior fazendo gabinetes, nem nada, mas vai estar a Fofinha trabalhando aqui, o pastor Joaquim vai nos socorrer se precisar, o pastor Welder e toda a equipe, porque nós vamos ficar retirados num congresso de pastores, manhã, tarde e noite. Começa amanhã à noite, vai até quinta, lá na 8ª Presbiteriana. A gente vai estar lá recebendo. Eu nunca fiz isso na minha vida, fora de Lagoinha, só em Lagoinha, e eu precisava tirar esse tempo para ouvir coisas novas, dar uma reciclada, ser ministrado, ser exortado, porque pastor precisa ser exortado, sim ou não? Então nós não vamos estar aqui essa semana, a gente vai estar retirado comendo, vamos voltar gordinhos, e vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Então, irmãos, aproveite, tira tempo para descansar também, não fica só na fadiga não, amém, meus irmãos? Não sei porque eu estou dizendo isso aqui não, mas deve ter alguma esposa fazendo assim, ó, porque as mulheres gostam dessas horas, né? Tá vendo, amor? Mulher para pousadinha, seu pão duro. Provérbios 3, quem achou, diga amém. Versículo 9: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu sempre uso essa passagem, que eu gosto muito dessa expressão honra. Honrar ao Senhor. Quando você traz à igreja, traz aos pés do Senhor dízimos e ofertas, um dos princípios tem que ser esse: honrar a Deus. Não pode ser por peso, não pode ser por religião, não pode ser por constrangimento, não pode ser por barganha, não pode ser para manipular Deus, que isso não vai acontecer, não pode ser para impressionar o outro. Um dos primeiros crivos para uma oferta e um dízimo ser aceito pelo Senhor é com o coração honroso, porque o ato de honrar, ele é também um gesto de amor, porque você só honra quem você ama, ou quem você quer conquistar, não é assim? Mas Deus, você não precisa conquistar, você já o conquistou, Ele te ama de graça, amém? Então faça isso ao entregar seu dízimo, a sua oferta, honrando a Deus, aquilo que você entrega fisicamente aqui, espiritualmente você está entregando nas mãos dEle, Ele está recebendo, automaticamente você está honrando a sua igreja local, está honrando tudo que acontece aqui dentro, você é participante dessa obra, e no dia que o Senhor te chamar, você vai receber galardões que você nem imagina, porque o seu recurso sustentou a obra de Deus em tantos lugares, que você não chegaria, mas por causa do seu recurso, alguém foi. Então faça isso com amor, faça isso com leveza, sem nenhum constrangimento. Se você é visitante, não fique constrangido. Se você é membro de outra igreja, seja dizimista na sua igreja, porque é o dízimo que sustenta a igreja. Você sabia disso? Quem não sabia disso? É o dízimo que sustenta a igreja. Ah, mas não é Deus, não. É, através do seu dízimo. Porque é Deus que te deu a capacidade para trabalhar, Deus que te deu a habilidade, é Ele que abre porta, é Ele que te dá saúde, é Ele que dá inteligência, criatividade, capacidade para você produzir cada vez mais e prosperar. Amém, meus irmãos? Então faça isso com alegria, com leveza, em o nome de Jesus, enquanto vamos adorar o Senhor. Só com o instrumental? Vocês estão muito chique. Vamos lá.
Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que temos como igreja de sermos participantes com a tua obra através dos recursos que o Senhor mesmo tem colocado em nossas mãos. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo salário que nós temos, pela porta de emprego que se abriu, pela capacidade, ó Deus, intelectual, pelas portas, ó Deus, que o Senhor abriu para a gente estudar, e tanta coisa boa o Senhor tem nos dado. Nós damos graças ao Senhor por isso. E aqui estão, ó Pai, dízimos e ofertas, como gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, como uma expressão de amor e de fidelidade ao Senhor, e que o Senhor possa encontrar em nós sempre um coração voluntário, um coração generoso, para que o Senhor possa contar conosco nessa obra tão grande, tão linda, que é a expansão do Teu reino por todo esse mundo. Que o Senhor possa dar a essa igreja, a liderança, cada vez mais temor e capacidade, ó Deus, para administrar com sabedoria cada recurso, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu falei o nome do Lucas, do pastor Lucas, e tão assim, espivitado, né, gente? Porque esse assunto de política deixa a gente meio incomodado para falar na igreja, que muita gente não gosta, mas o nome dele é Lucas Gonzalez, tá? Nem falei o sobrenome, Lucas Gonzalez, tá bom? Depois, se você quiser pesquisar na internet. Obrigado. Ó, minha voz ficou melhor agora. Alô, alô, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero convidar nesta noite o nosso pastor convidado lá de São Luís do Maranhão, Davi. Vem cá, Davi. Veio de longe, irmãos, lá da terra do Adriano, São Luís do Maranhão. Longe. É um amigo muito querido. Eu de vez em quando vou pregar na igreja dele, lá em São Luís. E aquele vídeo famoso que ficou no meu Instagram, de eu pulando a areia lá no Lençóis Maranhense, foi com ele. Ele e a esposa. Só não contei para vocês que eu machuquei o bumbum, que eu bati no fundo lá, sem água, mas tudo bem. A gente estava junto, né, Davi? Davi, a esposa dele, Fernanda. Fica de pé, Fernanda, o povo te vê. Só não é mais bonita que a Sara, mas você teve bom gosto, né? A gente casa com mulher bonita para salvar a próxima geração, né? Né, Davi? Davi é muito querido, amigo da gente. Fica à vontade, seja bem-vindo, viu? Deus possa te usar nessa noite para falar aos nossos corações. Amém? Amém. Então tá bom. Pai, nós queremos te louvar pela vida do Davi e da Fernanda. Colocamos eles diante do Senhor, pedimos que a tua graça venha envolvê-lo, a tua unção, o teu poder, que ele possa ser instrumento do Senhor para falar profundamente aos nossos corações. Estamos com o coração aberto para receber e para ouvir a tua voz, ó Deus. Usa o teu filho em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre sobre nós. Amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu já tinha visitado a vez passada. Quando a gente está de férias, a gente tenta vir. A gente gosta muito de Minas, porque a família do meu pai é daqui, de Governador, não é daqui de BH, mas de Governador Valadares. Todo mundo fala que é um ensaio para o Nordeste, porque é muito quente lá, mas eu nunca peguei esse calor todo em Valadares, é engraçado. Mas quem conhece sempre fala assim, lá é muito quente, né? Lá é muito quente. Mas eu acho que é porque mora em São Luís, a gente não sente tanta diferença assim. Então, qualquer 20 graus é frio para a gente, né? E a gente está feliz de estar aqui hoje com vocês. O pastor Rony e a Sara já estiveram lá com a gente algumas vezes, lá em São Luís, compartilhando a palavra de Deus. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês. A igreja que a gente pastoreia lá chama Base, Igreja Cristã, uma igreja que tem 2 anos. Estamos lá em São Luís e o pastor Rony foi alguém que foi muito usado por Deus no começo da nossa história. A gente já se conhecia antes disso e foi muito usado por Deus para nos orientar, para nos direcionar, para compartilhar algumas coisas com a gente. E graças a Deus estamos lá firmes e fortes, levando a palavra do Senhor, alcançando as vidas, tudo para a glória do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre confiança, e a gente vive num contexto do nosso país onde é algo que é pouco falado e, mais do que isso, é menos ainda praticado, né? Afinal de contas, confiar em alguém é algo que requer tempo, dedicação, requer intimidade, relacionamento. Você não confia em quem você não conhece. Então, o relacionamento, o convívio é que vai produzir confiança, é que vai fazer com que esse relacionamento seja firmado em confiança. Um homem e uma mulher, quando decidem se casar, eles só dão esse passo a partir do momento que essa confiança é estabelecida entre o casal. Por isso não tem um tempo tão certo, né, para casar. Tem gente que casa com 1 ano. Eu casei com quase 4 anos de namoro, aí a gente decidiu casar, mas não era por conta de confiança, era por causa de dinheiro mesmo. Então a gente demorou um pouquinho para casar, mas foi o tempo suficiente, né, para o amadurecimento, para o crescimento. E já vai fazer 5 anos agora que a gente está casado.
E enfim, então esse passo da confiança no casamento também, o casamento ele é dado depois que a confiança é estabelecida entre um casal. Nas amizades, quando você se torna membro de uma igreja, você vai visitando, quando você tem confiança no pastor, como a igreja funciona, você decide ser membro daquele lugar, enfim. Então são várias questões que são resultados de um relacionamento de confiança. E na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nessa terra, nós também estabelecemos um relacionamento de confiança com o nosso Deus. E é num texto muito legal, eu tenho certeza que você já leu, que eu quero falar disso hoje com você, é o Salmo de número 121. E nesse contexto aí de véspera de eleição, né, a gente tenta buscar candidatos que a gente vê algum tipo de proposta boa para o nosso país, baseado nos princípios cristãos, tentando depositar confiança para que o nosso país cresça economicamente, mas acima de tudo, que seja um país onde as coisas do Senhor, onde os princípios cristãos sejam estabelecidos. Isso é um momento muito importante também para a gente exercer a confiança, né? Salmo de número 121, a versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Vamos ler juntos, então. Diz assim o salmista: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a Tua palavra é bendita, Senhor, e poderosa. Nós cremos que ela é a verdade, que ela é suficiente, que ela é inerrante, que ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo, que ela é o nosso bom alimento e que ela venha nos alimentar e fortalecer o nosso espírito nessa noite e que o Senhor Jesus seja glorificado. Em nome dEle que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos conhecidos como salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, ou ainda cânticos dos degraus. Eram salmos cantados pelos israelitas quando eles iam em direção a Jerusalém, em uma das festas judaicas, né? Geralmente faziam isso 3 vezes ao ano. Então, quando eles iam para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. Então, esse é um dos salmos que eram cantados por esses peregrinos nessa romagem, né? Em direção a Jerusalém. Por isso é um salmo de romagem, um cântico de peregrinação. Então, ao longo dessa viagem, nessa passagem até Jerusalém, eles iam cantando salmos de confiança, de alegria, de regozijo, de celebração, salmos que exaltavam a Deus e que despertavam no coração deles a grande expectativa do encontro com Deus. É como a gente vem para a igreja, né? Às vezes a gente vem ouvindo um louvor, já vai cantando, já vai se ambientando para cultuar a Deus, para nos reunirmos aqui como igreja e cultuar a Deus. Então, essa expectativa de vir para cá, né, aquilo que está no nosso coração, quando a gente vem até a igreja para cultuar a Deus, é isso que tinha no coração daquele povo. Eles vinham de vários lugares do mundo, de várias partes, e eles iam se encontrando em direção a Jerusalém. Lá em São Luís, é uma ilha, né, e só tem um jeito de chegar a São Luís por terra, que é por meio da BR-135. É uma estrada horrível, mas é o único acesso que você tem para São Luís, por terra, não tem como chegar de outro jeito. Para vocês verem que a situação é tão boa que tinha só uma ponte que ligava ao continente, e uma vez essa ponte estava ameaçando cair, então a gente ficou desconectado do continente. Mas sobrevivemos, agora temos 2 pontes. E aí todo mundo que vai para São Luís pode vir de qualquer lugar do Brasil, pode vir daqui do Sudeste, pode vir do Pará, que é o estado vizinho, pode vir do Piauí, que é outro estado vizinho, mas para chegar a São Luís, todo mundo uma hora vai se encontrar na BR-135 e vai chegar a São Luís. E assim era o caminho de Jerusalém também. As pessoas que vinham de todos os lugares do mundo antigo, né, naquela região toda, eles se encontravam em algum momento, iam juntos ali celebrando, cantando a Deus, iam exaltando ao Senhor e levantando cânticos e celebrando aquele momento, salmodiando, como dizem os estudiosos. Mas aquele caminho, meus irmãos, era marcado por muitas dificuldades.
Eles levavam dias, às vezes, para chegar até Jerusalém. E naquele caminho tinha um sol escaldante. Na Palestina, durante o dia, o sol é muito quente. E durante a noite, além da escuridão da noite, afinal de contas não era iluminado, não existia energia elétrica, também existia o frio, que era muito intenso. E esse era o caminho desses peregrinos até a Terra Santa. Imagina, para chegar até o templo, até chegar a Jerusalém, o lugar da habitação de Deus, eles enfrentavam essas dificuldades do caminho. E eles levavam também ofertas, animais e dinheiro para comprar coisas para oferecer no templo. E tinha também ladrões no meio dessa caminhada, no meio dessa peregrinação. Então eles tinham que enfrentar o frio, eles tinham que enfrentar o calor, a ameaça de ladrões, de salteadores que poderiam pegá-los a qualquer momento. E é diante desse risco que eles iam de encontro a Deus. E o que isso tem a ver com a gente? Parece que não tem nada a ver, afinal de contas é uma realidade muito distante. Afinal de contas, nós não precisamos mais ir para Jerusalém, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas hoje Ele está aí em você, está na nossa vida, por meio do Espírito Santo dEle. Hoje nós não temos um lugar mais para adorar especificamente. Claro que a igreja é bíblico, a gente precisa se reunir como igreja, mas Deus não está somente aqui, porque no dia que essa igreja sair daqui para um lugar maior, Deus não vai ficar aqui morando nesse prédio, né? Ele não mora mais dentro desse templo, mas Ele mora em cada um de nós que somos a sua igreja. Então o que tem a ver com isso? Com a nossa vida, o que tem a ver com a nossa realidade de hoje? A coisa é muito prática, meus irmãos, porque aqui nessa terra nós também somos peregrinos. E nós caminhamos em direção a um lugar que nós ainda não conhecemos, mas nós temos certeza de que é um lugar perfeito, que é a habitação celestial. Falamos disso hoje aqui através das canções. Nós iremos um dia encontrar com Jesus lá no céu, iremos desfrutar da sua presença maravilhosa, mas ainda estamos na peregrinação. Ainda estamos num caminho que tem calor, que tem frio intenso, que tem escuridão, que tem ladrões tentando nos alcançar a todo momento, e são essas algumas das dificuldades que nós enfrentamos. Mas esse salmo, meus irmãos, é tão especial e eu quero trazer esperança para o seu coração, para a sua vida, por meio da palavra de Deus nessa noite, falando de algo que é tão precioso, de como podemos descansar e confiar no Senhor, de como podemos nos deleitar nele, confiar plenamente na sua palavra e nas suas promessas que não falham, Essa é uma certeza que todo cristão precisa ter. Às vezes a gente serve Deus de uma maneira meio superficial, meio mediana, medíocre, né? A gente confia, mas não confia tanto. A gente entrega nas mãos de Deus, mas não entrega tanto. A gente deixa uma pontinha na nossa mão, porque no momento que a gente acha que está mais confortável, a gente quer tomar o controle das coisas, de toda a situação. Mas aqui a gente vê um salmista, junto com toda aquela população, caminhando para Jerusalém, diante de todos os desafios e perigos que eles poderiam encontrar no caminho, mas confiando no Senhor. Esse salmo também é um salmo de confiança, porque ele destaca as aflições aqui desse povo, mas também ele, apesar de ainda não ser um cântico de alegria, porque ainda não conquistaram aquilo que eles queriam, que era chegar até Jerusalém, mas mesmo assim, no caminho, eles já tinham confiança que Deus iria guardá-los até aquele grande dia, até a grande chegada em Jerusalém. Vamos então ver o que esses versículos vão nos dizer aqui. A primeira parte, o versículo 1 e 2, o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Através dessa poesia, o salmista está descrevendo como que é a situação geográfica daquela região. Então ele olha para frente, ele olha para os montes e diz: de onde vem o meu socorro? Aquela região em direção a Jerusalém era cercada por montes. Jerusalém também ficava numa colina, mas existiam outros montes ali que sinalizavam que eles estavam chegando perto. Como eu falei lá no começo, né, que a minha família é de Valadares, lá tem uma montanha chamada o Pico do Ibituruna. Não sei se vocês já ouviram, eu acho que sim, né? Já ouviram falar que é o melhor lugar para saltar de paraglider, asa delta, voo livre, a capital mundial do voo livre. E quando a gente vai para Valadares, quando a gente vai chegando, a gente já começa a ver o Pico do Ibituruna, seja de carro, de ônibus, de trem. A gente já começa a ver com alguma certa distância. E apesar disso, a gente já vai ficando alegre, já vai sentindo o cheiro da comida da casa da avó, aquela coisa toda, mesmo não estando lá, né? Já aquela expectativa, aquela alegria, mesmo não estando lá, mas pelo monte eu já sei que está chegando perto. Essa era a expectativa daqueles peregrinos. Eles estavam indo para Jerusalém, já avistavam os montes e o seu coração já se enchia de alegria, porque eles estavam chegando perto. E olha só que interessante é que, diante de toda aquela ameaça que eles viviam,
O salmista diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Ele está olhando para o monte, mas ele sabe que não é o monte em si que tem o socorro dele. E ele imediatamente responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não era do monte em si, não era do lugar em si em especial, não existia nada místico e poderoso, mas era o próprio Deus que era o socorro do seu povo. Meus irmãos, nós vivemos em situações difíceis. Eu não conheço a maioria, a grande parte de vocês. Na verdade, quase ninguém, para falar a verdade. Mas eu sei que todos nós enfrentamos muitos desafios na nossa vida, que existem muitas ameaças. Se hoje você está vivendo um momento tranquilo, glória a Deus, mas daqui a uns dias vem alguma coisa difícil na sua vida, e depois um momento de refrigério, e depois um momento difícil, e depois outro momento difícil, às vezes mais um momento difícil, depois mais um refrigério, e assim é a nossa peregrinação até chegarmos ao céu. Mas precisamos ter uma certeza na nossa vida: é do Senhor que vem o nosso socorro. Eu posso prometer muitas coisas para você. Eu posso prometer que você vai chegar lá em São Luís, eu vou te levar lá para os Lençóis Maranhenses, porque é um lugar maravilhoso, que a gente quer levar todo mundo que chega de fora para conhecer lá, mas a minha agenda do trabalho pode não permitir, eu posso falhar. Eu posso prometer para você fazer algum tipo de ajuda, eu posso prometer que eu vou orar por você durante a semana, mas a minha cabeça, que é limitada e que eu esqueço muitas vezes das coisas, eu posso não cumprir. Mas aquele que cumpriu, aquele que prometeu para as nossas vidas por meio da sua palavra é fiel, e Ele é quem nos guarda, é Ele quem cumpre as suas promessas. As promessas do Senhor não estão alicerçadas, meus irmãos, em circunstâncias. Ali havia, sim, todo tipo de perigo. Naquela caminhada existia todo tipo de aflição que aqueles peregrinos poderiam viver. Mas eles estavam com os olhos fixos no Senhor. Eles estavam olhando para o alto, eles estavam olhando para Deus. E é uma coisa interessante, porque eu posso dizer para você o seguinte: olha, o meu socorro vem de Deus, e ponto. Mas o salmista destacou algo que é muito precioso, que a gente precisa entender para a nossa vida. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Mas que Senhor é esse? É o Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que isso significa? É que mesmo o frio que pode afligir aqueles peregrinos, mesmo o sol escaldante sobre a vida deles, e até mesmo aqueles ladrões que ameaçam roubá-los, tudo está no controle de Deus, porque Ele fez todas as coisas. E é isso que a gente esquece muitas vezes. As situações, quando são muito difíceis, quando elas são muito complicadas e que a gente não vê solução, a gente esquece de confiar em Deus, a gente tira o foco do alto. É você dizer: minha confiança está em Deus, mas no momento da aflição a gente nega o Senhor. Mas a palavra dele nos afirma e nos lembra, para encher a nossa vida de esperança, que o Deus onde está a nossa confiança é o Deus que fez os céus e a terra. Muitos confiam em deuses aí, meus irmãos, afora. Muitos hoje podem estar reunidos em um lugar que eles chamam de igreja, de qualquer outra coisa, buscando alguma divindade, buscando alguma entidade, buscando algumas respostas para a vida deles, mas por mais poderoso que possa parecer aquela divindade, aquela entidade, aquilo que, sei lá, que eles estão lá buscando, ninguém se compara ao nosso Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas. Isso quer dizer, meus irmãos, que por mais difícil que esteja a situação, Ele está no controle. Se na nossa família as coisas estão desestruturadas, Deus está no controle. Se no nosso trabalho há perseguição, há mentiras contra nós, Deus está no controle. Se o seu ministério está enfrentando muitas dificuldades, não se preocupe, descanse, porque Deus está no controle. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o Senhor para todos sempre. É dele que vem o nosso socorro. Versículos 3 e 4 também trazem coisas muito preciosas para nós. O salmista continua dizendo: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Assim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que a segurança e a proteção divina sobre o seu povo não é parcial, ela é completa, ela é 24 horas. Foi interessante que quando eu estava estudando essa palavra, no domingo que eu iria pregar,
eu estava estudando no sábado e ainda ia completar no domingo, e de manhã cedo, domingo é o único dia que eu durmo um pouco mais. Durante a semana eu acordo muito cedo, e domingo é o dia que eu tiro para descansar um pouco pela manhã. E aí 6h30, eu já estou acordado há muito tempo, mas no domingo não, né? Então, eu sou filho de Deus também, o Senhor permite que eu durma um pouquinho nesse dia. E aí eu estava dormindo, quando foi às 6h30, mais ou menos, meu celular tocou. E eu fui atender, e era da empresa de vigilância da igreja, que faz a vigilância eletrônica da igreja, falando que o alarme tinha disparado. E aí eu já disse para eles não ligarem para mim, eles ligarem para o outro pastor, que ele dorme menos do que eu. Para o Clóvis, liga para o Clóvis, que o Clóvis não gosta de dormir não liga para mim mais não. Mas, brincadeira à parte, eles me ligaram porque eles já tinham ligado para o Clóvis, ele não tinha atendido, que é o outro pastor lá da nossa igreja. E aí eles ligaram e falaram, olha, o alarme da igreja disparou, houve uma queda de energia, mas o Honda já está passando por lá, ele já está lá, na verdade, está tudo ok. Então não se preocupe, é só para comunicar que disparou e que foi essa situação. Beleza. E na mesma hora, como eu estava meditando nesse salmo, veio a comparação, o entendimento daquilo que Deus faz com a nossa vida. Eu estava lá dormindo, eu não posso ficar na porta da igreja vigiando para ver se alguém vai entrar lá para levar alguma coisa. Eu estava dormindo, estava descansando, eu precisava daquele descanso. Mas a empresa de vigilância que foi contratada para guardar a igreja, ela estava atenta. Assim Deus faz na nossa vida, meus irmãos. Nós descansamos, nós nos cansamos, nós precisamos de repouso, mas o Deus Todo-Poderoso não descansa. Deus Todo-Poderoso não dorme. A proteção de Deus sobre o seu povo é em todo o tempo, é 24 horas. Mesmo quando não estamos atentos, mesmo quando estamos dormindo na nossa peregrinação, mesmo quando a nossa caminhada é cansativa, Deus está nos protegendo, dele vem o nosso socorro. Precisamos confiar, precisamos, nos entregar completamente nessa confiança. Deus é aquele que não dorme, aquele que não cochila, esse é o nosso Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui muito interessante, porque o texto, ele não está falando de nós, ele está falando no versículo 4, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. No versículo 4, ele diz, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. E no 3 fala que ele se manterá alerta, mas antes disso diz que vai permitir que ele não permitirá que você tropece. Mas a gente olha para a nossa vida e diz assim, não, deve ter algum equívoco aí na Bíblia, porque a gente tropeça na nossa caminhada. A nossa caminhada que é feita de muitas armadilhas, muitas vezes a gente cede para isso. Muitas vezes caímos nas armadilhas. Não estou colocando culpa nas circunstâncias, nem no diabo, nem nas pessoas. Somos responsáveis pelas nossas decisões e atitudes. Mas nós caímos, é colocado lá, e a gente às vezes cede, a gente tropeça na nossa caminhada, às vezes a nossa fé dá uma esfriada, não é verdade? Às vezes as circunstâncias abafam a nossa fé, e a gente fica meio encurralado, não sabe que decisão tomar. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus não permitirá que a gente tropece. Mas é interessante a gente conhecer o texto e ver aquilo que a Bíblia está nos dizendo, é que Deus é aquele protetor que está de olho nos seus filhos. Sabe um pai, quando a criança está começando a andar, então a criança ela vai subindo em alguma coisa, né, para ficar em pé, numa parede, numa cadeira, um sofá, enfim, algum objeto ali, ela se segura para ela dar os primeiros passos, soltar e dar os primeiros passos. E ela vai lá dar os primeiros passos, mas ela cai, porque ela não tem segurança ainda da sua caminhada. E se o lugar for perigoso, o pai está olhando aquela criança levantar, está olhando aquela criança caminhar e está vendo que ela vai cair, mas ele continua de olho nela. Se tiver algum perigo, se tiver algum degrau, é claro que aquele pai vai agir rapidamente, não permitindo que aquela criança venha sofrer algum tipo de acidente. E assim é o nosso Pai eterno nos protegendo. Ele permite que a gente dê algumas tropeçadas na nossa caminhada. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente vai lá e cai, tropeça, sabe? Às vezes dá até um ralado no joelho. É ralado? Fala aqui também, fala, né? Dá um ralado no joelho, um negócio, e a gente se machuca, mas Deus continua nos olhando. Então hoje você pode olhar para a sua vida e dizer, Senhor, está muito difícil a situação. Senhor, tem feridas na minha vida, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. A situação está muito complicada. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, será que o Senhor está me vendo mesmo? Quantas vezes nós nos perguntamos, será que Deus está nos guardando mesmo? Será que Deus está nos protegendo? Meus irmãos, o que seria de nós se não fosse o nosso Deus? O que seria de nós se não fosse a proteção divina sobre os seus filhos? Precisamos ter a certeza de que o guarda de Israel
nos protege em todo o tempo e não desvia os seus olhos de nós. Você é merecedor, eu sou merecedor? Não. Mas existe uma coisa maravilhosa chamada graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Podemos confiar nele. Aleluia. Podemos confiar no Senhor. O salmista chama a atenção aqui dizendo que sim, ou é certo que o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele é o Deus, meus irmãos, que nunca descansa. E eu me lembro lá em 1 Reis, na história de Baal e dos seus profetas, quando Eliseu está ali diante da montanha, aqueles profetas todos clamando, pedindo que desça fogo naquele lugar. E aí ele vai lá, Eliseu diz: olha, Elias vai lá para aquele monte e diz assim: olha, gritem mais alto aí, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, ou quem sabe até viajando, né? Debochando daqueles deuses pagãos, debochando daquele povo que tinha confiança em outros deuses. Gritem mais alto, gritem porque o Deus de vocês pode estar surdo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Nós não precisamos nos comportar como desesperados. Nós não precisamos gritar para chamar a atenção de Deus, porque Ele está sempre alerta, Ele está sempre vigilante, Ele está sempre sobre o seu povo. Os olhos do Senhor não vacilam, os olhos dEle estão sobre nós. Jesus fala no Sermão do Monte, quando Ele ensina a orar, Ele fala assim: olha, quando vocês forem orar lá em Mateus 6, Ele diz: quando vocês forem orar, não sejam como os pagãos, que vão lá para o meio da praça e gritam alto para orar, porque essa era uma prática na antiguidade, quando eles buscavam esses deuses, ou eles gritavam muito alto para chamar a atenção daquele Deus, ou eles pegavam sinos e batiam para fazer muita zoada e aquele Deus despertar, porque ele podia estar dormindo. Que coisa triste, né? Esses que confiam em deuses que dormem. Quanta cegueira, meus irmãos. Às vezes a gente até estava nessa situação, achando que a gente servia a algum Deus ou alguma coisa que dormia, que precisávamos gritar e fazer alguma coisa para chamar a atenção. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, sabemos que Ele é um Deus tão amoroso e tão cuidadoso, que os seus olhos estão sobre nós todo o tempo. Não precisamos nos desesperar, não precisamos fazer como os profetas de Baal, e que tinham que gritar e fazer tudo para chamar a atenção daquele Deus, porque Deus está de olho na sua vida. Mais do que isso, os olhos, mas as mãos dele também estão sobre nós. Aleluia. Nos versículos 5 e 6, o salmista diz: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Como se já não bastasse que tudo que nós temos para ter certeza dessa proteção divina, o salmista continua enfatizando a infalibilidade do nosso Deus como protetor. Ele é a sombra que nos protege. Essa é uma abreviação sobre a sombra das suas asas. Então Deus é aquele que o seu povo passa no meio do deserto, o seu povo passa, Deus não nos tira do deserto, Ele permite que a gente esteja lá, debaixo do sol escaldante, diante das temperaturas elevadas, mas a sua sombra está sobre nós. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo tão perigoso, a gente sabe que a gente sai de casa de manhã para trabalhar e a gente não tem certeza que vai voltar. As mães ficam preocupadas com seus filhos, as esposas com seu marido com a sua esposa. Há preocupação por conta da violência, há preocupação diante das incertezas, às vezes do nosso trabalho, a situação econômica do nosso país, faz com que a gente não tenha mais tanta segurança assim do nosso emprego, não é verdade? Então muitas coisas nos afligem e o povo de Deus não está isento dessas coisas. Talvez hoje você tenha chegado aqui, mas você também está com o seu coração aflito. Talvez existem muitas preocupações, você não conseguiu nem louvar, você não conseguiu fechar os seus olhos, não conseguiu orar, porque existe tanta preocupação, e eu sei que isso é real, porque somos humanos ainda estamos nessa terra, e o Senhor permite que a gente passe por todas essas adversidades, mas a palavra dele diz que a sua sombra está sobre nós. O sol está lá quente, ardendo, mas a sua sombra guia o seu povo. E à noite, meus irmãos, na noite fria e escura, o Senhor é a labareda de fogo que nos mostra a direção e que nos aquece em meio ao frio.
salmista se lembra aqui do povo saindo do Egito, em direção à terra prometida. Moisés relata que durante o dia Deus prometeu e cumpriu, levando sobre o seu povo uma nuvem que protegia aquele povo do sol, e à noite uma coluna de fogo protegia do frio do deserto. Saiba, meu irmão, que se você enfrenta o deserto da sua vida nesses dias, saiba que se esses dias têm sido os mais difíceis da sua vida, a proteção do Senhor, a sombra das asas do Onipotente, o fogo daquele que aquece no frio, está sobre a sua vida. Confia nele, descansa nele. Ele é o Criador dos céus e da terra, é o seu Deus, é o nosso Deus. Essas são as circunstâncias da vida, o frio, o calor e a ameaça da escuridão. A escuridão a gente não sabe andar direito, né? A gente está hospedado muito bem, inclusive, lá na casa do pastor Rony, apesar de eu ter aprontado uma com ele da última vez que ele foi para São Luís. A agência lá da viagem vendeu um hotel bem ruim para ele, eu coloquei ele, eu queria ver se ele era crente mesmo, se ele ficava mesmo assim, ele ficou, não reclamou, glória a Deus. E aí a gente está muito bem hospedado lá na casa deles, e aí a Sara falou antes da gente dormir assim, olha, tem um blackout aqui na cortina, pode fechar. E quando a gente fechou, ficou um breu no quarto. No meu quarto eu ando escuro, eu sei onde é que fica cada coisa. Mas numa casa que não é a minha, que eu não estou acostumado, é diferente, né? Então você se levanta para ir ao banheiro, você vai meio na escuridão. É ruim andar no escuro, não é verdade? É ruim a gente não saber um palmo à nossa frente. É ruim não ter ninguém para nos guiar no meio da escuridão. Mas o povo de Deus não é assim. Mesmo que a gente não enxergue as possibilidades, mesmo que a gente não enxergue um palmo à nossa frente, mas nós temos aquele que nos guia. Nós temos aquele que nós podemos segurar nas mãos. E confiar no Senhor não é Deus abrir o caminho, você olhar o caminho perfeitamente e caminhar. É você dizer, Senhor, eu não estou enxergando nada, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não estou vendo nenhuma porta aberta, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não estou vendo nenhuma possibilidade, estou desempregado há não sei quanto tempo, meu marido não tem jeito, meus filhos não têm jeito. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar em meio ao deserto. E Deus, a palavra dele nos fortalece, fortifica a nossa fé. Diante de todas essas circunstâncias, olhamos para o Senhor e confiamos nele. Diante de todas as aflições da vida. Meus irmãos, eu tenho aprendido tanto nesses... me converti aos 18 anos. Estou com 20, mês que vem eu faço 30. Então vai fazer 12 anos da minha conversão. E claro que Deus... Na caminhada a gente vai amadurecendo, vai aprendendo e vai aprendendo a confiar mais em Deus. Nós temos uma vizinha que ela sofre de uma doença muito séria, ela sofre de um câncer na pele que é tão raro que no Brasil inteiro tem 15 pessoas com esse câncer. 15. O corpo dela é inteiro marcado pela doença. Mas, meus irmãos, eu nunca vi uma mulher com tanta fé. Eu nunca vi essa mulher murmurar. Ela sente dores o dia inteiro. Vive numa situação financeira muito difícil, praticamente depende de doações. A gente está todo o tempo ali na medida do possível, ou a gente mesmo ajudando, quando a gente não tem condição, a gente compartilha nos grupos da igreja, tem gente do Brasil todo que deposita para ela, enfim, os medicamentos são muito caros, mas, meus irmãos, aquela mulher o tempo todo glorificando a Deus. Ela viajava uma vez, todo mês ela vinha até São Paulo para fazer a quimioterapia e voltava. Todo mês, com um filho de 10 anos, de 8 anos e uma menina de 4, só eles 3 naquele apartamento. E uma mulher que glorifica a Deus em meio ao deserto. Meus irmãos, eu fico constrangido com isso. Eu digo, é muito fácil confiar em Deus com tudo que eu tenho. Claro que minha vida não é perfeita, também tem muitas dificuldades e muitas lutas que a gente enfrenta. Mas eu não posso negligenciar minha adoração a Deus. Porque existe promessa dele para a minha vida, que a sua sombra me guia, que a sua luz me direciona, e por mais que eu não veja as coisas nessa terra acontecerem, eu tenho certeza de que um dia estarei lá com ele, por toda a eternidade. Meus irmãos, eu oro para que o Senhor te dê todas as condições para você ter uma vida boa aqui nessa terra, mas se não acontecer, não perca a esperança, nosso maior presente está no céu. E no nosso coração precisa ter essa expectativa do peregrino. No nosso coração precisa ansiar, precisamos desejar por isso, o dia em que chegaremos na Jerusalém celestial.
Eles não estavam olhando para as circunstâncias do deserto, eles eram peregrinos, romeiros naquele deserto, mas estavam de olho lá em Jerusalém, estavam olhando, contemplando a presença de Deus, e assim nós devemos viver. As coisas estão difíceis, clame ao Senhor, Ele pode te responder, Ele pode te dar, amanhã pode acontecer um milagre na sua vida, eu creio no Deus do sobrenatural, mas se não acontecer, continuaremos glorificando ao Deus eterno, o Deus da nossa salvação. Deus não veio e enviou seu Filho Jesus para resolver os nossos problemas aqui da terra. Ele enviou Jesus para resolver o maior problema que nós tínhamos. Éramos distantes, brigados, rompidos, mas Deus nos reconciliou com Ele mesmo, nos dando a salvação. Aleluia! E ainda mais, te dou a salvação e estou contigo todos os dias. Estou contigo todos os dias, não te deixarei, não te desampararei. Não são as minhas palavras para você, são as palavras do Deus eterno para a tua vida. Aleluia! Ele é bom e o tempo todo Deus é bom. E por último, meus irmãos, os versículos 7 e 8. A palavra do Senhor diz: o Senhor o protegerá de todo o mal, guardará a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Temos agora aqui, descrito na sua palavra, um Deus guardador eterno. Aquele que em meio às adversidades da nossa vida, em meio das tribulações que nós vivemos, Ele nos guarda. Aquele que prometeu preservar o seu povo, fará isso até o final. O Senhor não falha, meus irmãos. O Senhor não falha. Talvez você tenha recebido de alguma profecia aí, ou profetada na sua vida, e você não viu as coisas acontecerem, e isso quer abalar a sua fé. Você ouviu alguém aí muito carnalmente entregando alguma promessa para a sua vida, e isso não se cumpriu. E aí tudo isso vai minando o nosso coração, abalando a nossa fé. Não deixe que essas coisas aconteçam na sua vida, ao ponto de você duvidar do Deus que guarda. É claro, como eu falei ainda há pouco, Deus pode fazer qualquer milagre. Essa nossa vizinha, ela não perde a esperança. Ela não perde a esperança. Agora, claro, ela vai em todas as consultas, ela toma os medicamentos, ela também não fica lá deitada na cama esperando as coisas acontecerem. Afinal de contas, Deus deu inteligência para os médicos. Né? Tem uns crentes que não querem ir no médico, não, Deus vai me curar e tal. Amém, meus irmãos, Deus pode curar sim, Ele não tem impossível para o nosso Deus. Mas Ele também deu inteligência para o ser humano. Vá no médico, por favor. Às vezes é uma coisa tão simples que você poderia tomar um remedinho lá e está tudo resolvido. Foi Deus que deu inteligência para as pessoas fazerem os remédios. Remédio, claro, ninguém quer ficar refém de remédio, mas Deus deu inteligência, então existe farmácia para isso. Né? Mas a gente não pode perder esperança. A gente não pode se desesperar. E eu sei que você pode estar olhando, Davi, você não sabe da minha vida, né? Você não sabe o que eu passo. Você não sabe das dificuldades que eu enfrento. Meu irmão, infelizmente eu não sei, não vai dar para a gente ficar conversando aqui com todos até o final do culto para eu conhecer a vida de todo mundo. Mas eu quero dizer para você que aquele que te conhece, aquele que sonda o teu coração, aquele que te criou, aquele que te deu a salvação, tem a promessa de vida eterna para você. E isso é o maior bem, meus irmãos, ninguém pode roubar. Paulo diz aos Romanos: nada nos separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O deserto, o sol, a escuridão e o frio não abalou a fé dos peregrinos. Eu e você somos esses peregrinos aqui na terra. Essa vida nossa, meus irmãos, é como um sopro. Ela passa rápido. Hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Mas se nós não estivermos aqui, temos a certeza de onde estaremos. Porque é Ele quem nos garante, é Ele quem nos dá essa vitória. E o Senhor é aquele Deus eterno. Interessante nós vemos aqui nesse salmo que Deus nos protege, meus irmãos, nas pequenas coisas. No versículo 3 ele diz: não permitirá que a gente tropece. Tropeçar é uma coisa simples, né? Está andando aqui, dá uma tropeçada, algo simples. Deus cuida para que a gente não tropece. Mas Deus também cuida na totalidade. Deus também cuida no completo, porque diz que Ele protegerá a sua vida. Não é um momento, não é um instante, mas é a nossa vida, o versículo 7. Esse é o Deus que cuida de nós, nas pequenas coisas e na totalidade da vida. Esse é o nosso Deus.
Às vezes a gente acha que Deus está... Isso aqui é muito insignificante, né? Para Deus olhar, cuidar, sei lá. Às vezes a gente acha que tem coisas... A gente minimiza algumas coisas na nossa vida e acha que Deus não vai se importar com isso. Mas Deus se importa completamente na nossa vida. Ele não é o Deus de parte. Deus não é um Deus que é espiritual e é um espírito que vaga, bondoso e que... Não! Ele se importa com a nossa vida espiritual, com a nossa saúde, Ele se importa com as nossas finanças, com a nossa família. Ele é um Deus que se preocupa com toda a nossa vida. Ele se importa, sim. E por isso precisamos confiar nele. Por isso precisamos depositar toda a nossa expectativa no Senhor. E o verso 8 diz, temos uma noção aqui de um protetor no tempo e no espaço. Deus nos protegerá na entrada e na saída. Ou seja, no espaço, no lugar, por onde você andar, Deus irá te proteger. Você chega, você sai, você caminha, você vai trabalhar, você volta para sua casa, você está na igreja, você viaja lá para São Luís para nos visitar. Deus está protegendo você, Deus está contigo. Mas não só no espaço, não só nessa caminhada do espaço, mas Ele também está em todo o tempo. O versículo 8 ainda diz, desde agora e para sempre. Você sabe o que é sempre? Eu não sei, eu nunca entendi direito esse negócio na Bíblia. Sempre é sempre. É tipo assim, fecha os olhos e se lança nos braços do Senhor. É sempre, isso é sempre. Desde agora que eu conheço, desde agora que sou seu filho, desde agora que Ele me chamou, desde agora que eu entreguei a minha vida a Cristo, para todo sempre. Para trás não importa, ficou tudo para trás, mas para sempre, até a eternidade, Deus irá nos guardar. No tempo e no espaço. As experiências da vida são diversas, meus irmãos. Nossa história é marcada por momentos distintos, bons e maus. Salomão diz lá em Eclesiastes 7,14, ele fala assim, no dia da bondade goza do bem, mas no dia da adversidade lembre-se que Deus fez tanto um quanto o outro. Ou seja, a nossa vida é marcada por dias bons e maus, mas Deus é o Deus do dia bom e do dia mau. Ele não deixou de ser Deus quando as coisas estão mais difíceis. Ele não deixou de ter o controle quando as coisas fogem do nosso controle. Ele não deixou de ser poderoso quando nós não olhamos soluções. Ele é o Deus de todo o tempo e não tem prazo de validade. Se você faz um plano de saúde, você tem que renovar depois do seu contrato. A cada ano a gente leva aquela facada, né? Que dá aquela aumentada básica, e a gente tem que reajustar todas as finanças para permanecer com o plano de saúde. Aqui deve funcionar tudo muito bem, mas lá em São Luís é muito complicado, né? São Luís é isolado do Brasil, então lá é difícil, mas aqui eu sei que os planos de saúde são uma maravilha, atendem todos, né? Não? E aí a gente paga, mas depois tem que renovar o contrato. Se você tem uma empresa de segurança que faz lá a vigilância da sua casa, sua empresa, depois você tem que renovar, né? Então tudo isso você tem que renovar, e renovando os contratos e manter os contratos. Os contratos têm prazo de validade. Só que a gente não tem um contrato na nossa mão, a gente tem um testamento. E o testamento é aquilo que nos dá certeza daquilo que foi garantido pelo testador. Não tem prazo de validade. Enquanto você viver, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Na verdade, desculpa, eu cometi uma heresia. Não é enquanto você viver, é para sempre. É para sempre. Jesus, meus irmãos, foi peregrino nessa terra. Jesus sofreu todas as adversidades por amor. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, diz a palavra do Senhor. Foi tentado por Satanás. Calúnias, difamações, oposições, tudo se levantou contra o nosso Senhor Jesus. Mas era só uma passagem, era uma peregrinação para aquilo que Deus tinha para ele, exaltado. Hoje ele está exaltado por Deus e a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. E Jesus é o nosso exemplo de peregrino nessa terra. É aquele que enfrentou todas as adversidades, meus irmãos. E às vezes a gente acha que a gente é perseguido, né? Eu já fui perseguido, já fui acusado de coisas que eu não fiz. Enfim, já passei por todas as lutas e passo também, e outras virão. Mas quando eu olho para Jesus, os olhos dele estavam fixos no Pai eterno. Como um peregrino, ele tinha certeza de que
Era de agora, de quando ele tinha vindo, para sempre a proteção de Deus. Não tinha validade. E nós somos esses romeiros, esses peregrinos, caminhamos nessa vida, meus irmãos, nessa terra, presos no tempo e no espaço. Tivemos um ponto de partida e seguimos para uma eternidade. A sua vida começou quando você entregou sua vida a Cristo. A sua jornada nessa terra começou de fato. A sua peregrinação, antes caminhávamos na escuridão. Paulo diz aos Efésios, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Antes nossa vida não tinha sentido, mas agora sabemos onde vamos chegar. Não sabemos direito como é o caminho. Existem pedras, existe sol quente, existe frio, existe ameaças o tempo todo, mas nós sabemos onde nós queremos chegar. Mas só saber onde nós queremos chegar não é suficiente. Precisamos de algo a mais. Precisamos de um benefício para ser concedido. E o nome desse benefício é graça. E foi concedido pelo nosso Deus por meio de Cristo Jesus. E essa graça nos conduzirá por esse caminho. Confia no Senhor. O tempo é de adversidade. O tempo é de luta, de aflição, meu irmão, minha irmã, você que está visitando hoje aqui. Como anda a sua vida? É no meio do deserto que você está? Não importa. Olhe para o alto. Confie no Deus Todo-Poderoso. Os perigos são iminentes e percebemos que há toda essa dificuldade, mas hoje conseguimos avistar. Hoje conseguimos olhar para os montes de Jerusalém e saber que o nosso socorro vem do Deus, Criador dos céus e da terra. Hoje, na sua caminhada, se ela estava tão escura que você não conseguia ver nada, eu convido você a olhar para o alto, a olhar para o consumador e autor da nossa fé, a olhar para Jesus. Jesus, Ele é a nossa caminhada, Ele é nossa direção, Ele é a nossa porta que nos leva até o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te convido hoje a olhar para isso, e mesmo se a gente não consegue avistar as soluções, as portas abertas, confie em Deus. Sabemos que ao longo dessa peregrinação, dessa romagem, temos um protetor, o guarda de Israel, que não dorme e não dormirá. Eu sei que quando eu voltar para São Luís, tem uns momentos de turbulência no avião. O voo de lá para cá foi direto, 3 horas mais ou menos. Eu tenho uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que viaja comigo e morre de medo, porque é o nome que faz a fofoca, então não vou dizer o nome, mas morre de medo, né? Chega naquele momento de turbulência, treme, aperta, que o sangue não circula mais aqui no meu braço, de tanto que ela aperta. Mas eu tenho certeza que é necessário passar por isso, senão a gente não ia chegar aqui. Era necessário ter aquela aflição do avião decolando e aquela outra aflição do avião pousando. A turbulência da chuva que a gente enfrentou na viagem, tudo isso era necessário, senão nós não chegaríamos aqui. Tudo que você passa na sua vida, meu irmão, tem um propósito divino. O diabo não é dono da sua vida. O diabo não é dono da sua vida. Ela pertence ao Senhor. Se você entregou sua vida a Cristo, pertence a Ele, somente a Ele. Vai ter turbulência, vai ter chuva, na hora de decolar daquela aflição, porque não sou eu que estou pilotando, e graças a Deus, porque eu não sei mesmo, né? Mal dirijo. Dá toda essa agonia, mas é necessário para que você chegue. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te preparando para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus está te preparando talvez para assumir um ministério, talvez para assumir uma posição lá no seu trabalho, para assumir dentro da sua família a sua postura de cristão. Talvez Deus esteja permitindo que tudo isso aconteça, meu irmão, para preparar você para onde Ele quer te colocar. Mas acima de todas essas coisas, Deus está nos preparando para o dia em que nos encontraremos com Ele. Um dia estaremos lá desfrutando plenamente na Jerusalém Celestial da sua doce e maravilhosa presença. E lá não terá mais dor, não terá mais choro, não terá mais aflição, não terá mais doença, não vai ter mais conta de luz para pagar, não vai ter mais gás, não vai ter mais gasolina. Vamos estar só desfrutando, desfrutando, desfrutando. Eu não sei o que é isso, meu irmão, mas eu sei que é maravilhoso, eu quero ir para lá e eu quero encontrar com você lá também. Essa deve ser a expectativa da vida do cristão. Algumas coisas podem não dar certo na sua vida,
e nós vamos chorar juntos como irmãos, mas nós não perderemos a esperança naquele que nos protege para todo sempre. Amém? Quero orar junto com você. Me permita, por favor. Feche os seus olhos. Permita que Deus traga a sua lembrança, a sua memória, talvez a aflição que você tem vivido, as dores, as incertezas. E deixe com que essa palavra entre no seu coração e traga bons frutos para você. Ó Deus, nós somos a Tua igreja hoje aqui, Senhor. Ouvimos a Tua doce voz, Senhor, a voz da Tua maravilhosa presença, Deus. E confiamos, Pai, que Tu és poderoso, que Tu és o Criador dos céus e da terra, e os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Deus. Talvez tenha alguns irmãos aqui, Senhor, passando por situações tão difíceis que eu não consigo nem imaginar. Talvez aqui alguns estejam tão desesperançosos, Pai, tão desesperados, porque nós somos humanos, Senhor, e isso faz parte dos nossos sentimentos. Talvez a pessoa não consegue mais nem orar, Deus, não consegue pedir ajuda ao pastor, ao líder do grupo, ela sofre sozinha, mas hoje, Pai, a Tua palavra veio nos animar, a Tua palavra veio de encontro ao nosso coração, Deus, para saber que nós podemos confiar em Ti. E não importa quais sejam as circunstâncias, e não importa o tamanho da nossa adversidade, e não importa qual o tempo que nós estaremos no deserto, na peregrinação, Pai, mas olhamos para o alto e confiamos em Ti. Oh Deus, eu peço que o Senhor aumente a fé, Senhor, de cada irmão, de cada irmã aqui, Senhor. Que o Senhor aumente, Deus, a capacidade de confiar, não por aquilo que eu falei, Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer, mas porque a Tua palavra, Senhor, gera vida no nosso coração, porque a Tua palavra é viva, Senhor, e ela mesmo disse para que os que estão lá fora é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem, Senhor, do Evangelho, em que enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos desertos, mas os nossos olhos estão em Ti, mas os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Oh Deus, que o Senhor contemple, Pai, a lágrima de cada um dos Teus filhos, que o Senhor contemple, Senhor, a aflição de cada um dos meus irmãos aqui hoje, Pai. Mas, Senhor, que a Tua fé, que é um dom de Deus, seja derramada em cada coração. Oh Deus, confiamos na Tua palavra, confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Oh Deus, não seremos abalados pelas aflições. Oh Deus, Tu és poderoso. Não seremos abalados. Aleluia. Oh Deus, a nossa confiança não está em homens. A nossa confiança não está na economia. A confiança não está na polícia, Senhor. Não está, Senhor, no dinheiro. Não está, Senhor, nas coisas dessa terra. A nossa segurança está em Ti, Jesus. Oh Deus, multiplica, Senhor, a fé, Pai. Confiando em nosso Deus. Cante isso confiando em Deus, confiando no Seu eterno amor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Deus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se o exército vier contra nós, mesmo assim olhamos para Ti, Senhor. Não seremos abalados. Oh Deus, não seremos abalados. Não na nossa própria força, mas em Ti. Seremos abalados. Aleluia, Jesus, confiamos.
Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus. Declare isso com fé, com alegria. Oh Deus, Tu és maravilhoso, a Tua palavra é vida. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Confiando em nosso Deus. Teu amor é eterno, Senhor. A Tua proteção é eterna, Senhor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ó Senhor, eu Te peço, Pai, que aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, sejam tocados por Ti nessa noite. Aqueles, meu Deus, que têm duvidado no seu coração, se confiam ou não, se entregam a sua vida a Ti ou não, que eles sejam hoje impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que eles tenham a certeza de que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que guarda os seus. E a nossa atitude, Senhor, é confiar. A nossa atitude é entregar a nossa vida a Ti, Senhor. A nossa atitude, Senhor, é fechar os nossos olhos e nos lançarmos, Senhor, em Teus braços de amor. E dizer, Senhor, eu confio em Ti. Por mais que os nossos inimigos se levantem, por mais que todas as adversidades da vida se levantem contra nós, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Os nossos inimigos se levantam, irmãos. Na nossa jornada as dificuldades se levantam, mas eles cairão pelo poder que há no Senhor. Mas eles cairão pelo poder que há no nosso Deus. Não é na sua força, mas o nosso Deus é mais forte. Aleluia. Tudo Ele pode. Aleluia, Senhor. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele Deus, pode. todo poder está nele. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Pai, nós lançamos aos Teus pés toda a nossa ansiedade e preocupação. E nós declaramos para que as nossas emoções possam ser equilibradas, para que a nossa alma entre em descanso. Nós declaramos e confiamos em Ti. As circunstâncias mudam, elas passam, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é inabalável, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é eterno, o Senhor é puro amor, o Senhor é pura misericórdia. E em Ti nós podemos descansar e lançar toda a nossa preocupação. Ó minha alma, descanse no Senhor. Porque estás abatido, a minha alma?
confie no Senhor, espere no Senhor, pois ainda o louvarei. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ó minha alma, não esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os seus pecados, é Ele quem perdoa as suas iniquidades, é Ele quem cura as suas enfermidades, é Ele que redime a tua alma, é Ele que protege a sua saída, a sua entrada, é Ele que renova a sua velhice. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Faz assim, ó. Faz a alavanca aí. Essa é a posição de perseverança. Você não volta para trás. Você não recua. Você não tomba. Você dá mais um passo e faz a alavanca de novo. Você avança. Você não recua, não tomba, não desanima. Dá mais um passo, faz a alavanca de novo e assim vai, dia após dia, vencendo no nome do Senhor. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Que gostoso ouvir isso, meus irmãos. Hoje me deram uma notícia muito animadora, que pai de menina gasta 30% a mais. Eu já falei, ora para o pastor Márcio aumentar meu salário, me ajudem. Mas eu falei para a Sara aqui agora, eu falei assim, amor, tão bom poder confiar no nosso Deus. Quando nós fomos casar não tínhamos nada, Deus proveu tudo. Aí ela disse assim, mais uma temporada de milagres. Eu falei, amém, mais uma. Confiança, irmãos, vamos confiar no Senhor, amém? Eu vou te convidar para sentar assim rapidinho, nós já vamos encerrar. Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa muito linda. Simone, vem cá correndo, a Simone dos Gideões Mirins. Pode aplaudir. Aleluia.